para falar um pouco mais sobre a morte do Papa Francisco, a gente conversa com o pró-reitor de comunicação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, também diretor da Rede Catedral de Comunicação e colunista aqui da Itatiaia. Você confere as mensagens do Padre Samuel Fidelis, também no itatiaia.com.br. Padre, primeiro agradecê-lo pela participação aqui no Itatiaia Agora, por parar para falar com a gente nesse momento. E eu já aproveito para emendar a primeira pergunta, Padre, que é inevitável com quem a gente está conversando aqui hoje. Na sua visão, qual que é o legado, ou como Dom Valmor classificou, a herança deixada à Igreja pelo Papa Francisco? Mais uma vez, obrigado por falar com a gente. Uma saudação, Alain, e a você, ouvinte da Itatiaia. O prazer é todo meu. Estamos falando nesse momento que reúne a dor pela ausência dessa grande figura que é o Papa Francisco e também esperança, porque a esperança é a virtude própria dos cristãos. O grande legado do Papa Francisco é aquele de um compromisso com a atualidade do Evangelho. Se o Evangelho é devedor das suas origens, sendo fiel àquilo que é a fé que a gente não inventa, que tem a ver com o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que é ecoado na figura das suas e dos seus discípulos, ele também precisa atualizar-se na vida de cada um de nós, com uma experiência cotidiana do afeto, com o cuidado daqueles que mais precisam, com o perdão daqueles que nos ofendem, com a consideração de que na natureza nós encontramos também uma fraternidade. Por isso diria que o grande legado do Papa Francisco é de que uma fé verdadeira e autêntica deve ser sempre atual. Padre, diante disso que o senhor explica para a gente sobre essa importância da atualização do Evangelho sem perder as suas origens, já dá para dizer que a Igreja vai seguir por esse caminho que teve muita da direção traçada pelo Papa Francisco? Isso é uma tendência para seguir assim, ou ainda é muito incerto porque depende de quem foi escolhido o novo Papa? Eu diria assim, em 3 aspectos. É muito precipitado nesse primeiro momento dizer o que será esse próximo caminho da Igreja na figura do Papa. Não dá para a gente ter ainda uma noção como é que os cardeais vão se rearranjar para essa escolha do sucessor. O segundo, eu diria que a Igreja tende a viver os seus movimentos pendulares. Então, historicamente, nós tivemos Papa com uma linha e aí logo em seguida um outro vem com uma linha diferente. Isso pode ser uma tendência, não é que vá acontecer, porque a Igreja tem sempre essa preocupação com a prudência e com a temperança. E eu diria, num terceiro aspecto, é que nenhum de nós poderá ser indiferente ao que foi a herança, usando as palavras do nosso amado arcebispo, Dom Valmor, do Papa Francisco. Portanto, quem se sentar nesta cadeira, que é trono e ao mesmo tempo lugar de acolhida, será devedor daquilo que foi Francisco. Digo, de um dos aspectos, esse de uma acessibilidade que os papas voltam a ter na figura do Papa Francisco, de modo que resguardado seu lugar como chefe de Estado, ou tudo aquilo que significa ser o bispo de Roma, o Papa, é também um homem do acesso, do diálogo, um homem marcado pela profunda experiência da escuta de Deus, da pessoa humana e de toda a criação. Portanto, ninguém que se sentar na cadeira do apóstolo Pedro poderá ser indiferente à herança, ao legado, à tendência que decorre do pontificado do Papa Francisco. Padre Samuel, um ponto dessa herança deixada pelo Papa Francisco, e esse ponto destacado por Dom Valmor até na fala dele mais cedo, é que os homens da Igreja devem ter cheiro do povo, né? Essa aproximação com os fiéis. Esse é um ponto que você acha que é inegociável para essa sequência, seja qual for o caminho que for ser seguido, esse legado de estar bem próximo do povo, aproximar a Igreja, esse é um ponto que vai ser mantido? Com certeza, é um ponto irrenunciável, porque o Deus cristão tem cheiro de povo. Então, se nós, os pastores, por nossa própria vaidade ou por alguma fraqueza nossa, tememos nos encontrar com as pessoas, significa que a gente está na contramão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a tese central da fé cristã é um Deus que escolhe ser gente, encarnar-se, sofrer as dores humanas, apaixonar-se pelos homens, morrer pelos homens e ressuscitar, para dar à existência humana um sentido novo e um rumo decisivo. Portanto, não saberia dizer em que medida, e esse é um desafio até como autocrítica, para nós padres nos aproximarmos das dores humanas que solicitam as nossas. Mas o fato é, um evangelho que não estiver próximo da vida das pessoas e que não se deixar alcançar, não é um evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Padre Samuel, até para liberar o senhor, agradecendo mais uma vez pela participação, o Brasil tem 7 cardeais que estão nessa condição, vamos dizer assim, de elegíveis, né, como novo Papa. Claro que qualquer homem batizado pode ser Papa, a gente já ouviu essas explicações, mas é uma tradição que os cardeais escolham um cardeal para ser o Papa. Mas mesmo que ele não seja brasileiro, o Brasil vai ter uma participação na escolha. Queria que o senhor falasse um momento e a participação da Igreja brasileira na Igreja Católica como um todo. A participação brasileira desde há muito é muito significativa. Não me arriscaria a dizer aqui com uma brincadeira qual dos cardeais seria Papa, porque isso pode me comprometer com o próximo CEO da empresa. Se eu apostar no nome errado, eu poderia ter prejuízos. Mas brincadeiras à parte, eu diria que o Brasil é sempre muito proeminente na vanguarda do que significa uma igreja em saída. Aquilo que quer demarcar uma memória não raro esquecida, que é do nosso cardeal Carlos Carmelo Vasconcelos Mota, primeiro presidente da CNBB, e junto com ele também da Welder Câmara, que são quem, de uma maneira muito concreta, muito visceral, levam em conta a experiência brasileira e latina, aquilo que se desenvolve no concílio, demarcando bem o lugar das conferências episcopais, de modo que a Igreja Católica só pode sê-lo na sua fidelidade a Jesus Cristo, na medida em que ela é diversa, na medida em que contém representatividade, na medida em que ela está atenta aos sinais dos tempos. Por isso diria que desde há muito o Brasil, seja na pessoa dos seus cardeais e dos seus bispos, destacando o primeiro presidente da CNBB, chegando a tantos outros, particularmente o nosso amado arcebispo, quando foi presidente na gestão anterior, traz sempre contribuições muito precisas. Nos recordemos, devo finalizar, que no último conclave é Dom Cláudio Umes, agora falecido, quem sussurra no ouvido do seu amigo, o Papa Francisco, não se esqueça dos pobres, e é de onde ele tira este nome, que na verdade é um lema, uma herança, Francisco. Portanto, certamente a presença do Brasil, como lhe é próprio, na pessoa dos cardeais eleitores, será de grande contribuição. Bom, claro que com todo o respeito devido, esse é um processo que vai acontecer na sequência, após, né, todas as homenagens, o período de velório ao Papa Francisco. Então, tenho certeza que vamos conversar bastante ainda nos próximos dias. Padre Samuel Fidelis, que é diretor da Rede Catedral de Comunicação, pró-reitor de comunicação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e colunista também do nosso site itatiaia.com.br. Padre Samuel, um grande abraço, obrigado por falar com a gente aqui na Itatiaia. Eu que agradeço pela oportunidade, rezemos pelo Santo Padre.